Olá, tudo bem? Quero falar um pouquinho para você sobre legalidades espirituais. O nosso tema está no capítulo 7 de Deuteronômio. O povo estava para entrar na terra prometida quando o Senhor, então no capítulo 7, diz para o povo de Israel não fazer aliança com os povos cananitas. Lá diz que na verdade eles não poderiam permitir que os filhos ou as filhas se casassem então com as pessoas daquelas nações. Também o Senhor disse que eles não poderiam ter piedade. Outra coisa, precisaria então o povo de Israel destruir todas as imagens dos deuses cananitas. Por que isto? Porque na verdade as imagens dos deuses cananitas eram representações de personalidades espirituais e não apenas fruto da imaginação daquelas pessoas, como querem alguns. Então observe bem. O Senhor diz também no versículo 25 e também no versículo 26 do mesmo capítulo, para que o povo não cobiçasse nem a prata, nem o ouro que estavam nas imagens dos deuses cananitas. É interessante isso porque os cananitas, eles tinham esses deuses, eles ofertavam ouro, prata, eles cobriam as imagens com ouro e com prata, eles supervalorizavam, eles valorizavam realmente esses deuses, ou que nós podemos chamar de anjos caídos, que se inseriram na cultura dos povos cananitas e se revelaram para eles como deuses. Agora observe bem, ele sacrificava até os filhos no fogo a esses deuses. Eles faziam encantamentos, feitiços, eles na verdade faziam oferendas de várias maneiras a esses deuses e prestavam cultos então a eles. Então o Senhor disse, olha, não cobice a prata e nem o ouro, destrua completamente. É bom a gente entender isso porque os judeus poderiam pensar assim, nós vamos destruir as imagens, nós vamos pegar o ouro, a prata, que são valiosos, e nós vamos pegar para nós. Mas nesses versículos 25 e 26, o Senhor disse que se eles fizessem isso, eles ficariam enlaçados. Nos versículos 25 e 26, também o Senhor vai dizer que na verdade eles não deviam cobiçar e não deviam colocar aquilo que é abominável dentro da casa deles, das tendas deles. Por quê? Aqui é algo que nós devemos atentar, é aqui que nós devemos chegar. Preste atenção. A legalidade se estabeleceria se o povo pegasse o ouro e levasse para dentro de casa. Lembra que eu falei ainda há pouco que o Senhor disse que eles seriam enlaçados. Enlaçados é a mesma coisa que amarrados. Ou seja, aqueles deuses que não eram apenas fruto da imaginação, mas eram personalidades espirituais, anjos caídos, que se revelaram daquela maneira para inserir na cultura daqueles povos e enganarem então aqueles povos. Eles iriam dizer agora a respeito dos hebreus, dos judeus, nós podemos entrar em sua casa, porque vocês têm algo que é nosso, ou seja, o ouro e a prata. Aí, querido, eu quero pensar com você. O que é a legalidade? A legalidade é um direito concedido. É, na verdade, um direito que a pessoa dá às personalidades espirituais. Nós falamos então sobre legalidades, e legalidades são legalidades voluntárias e legalidades involuntárias. Quando que se estabelece uma legalidade voluntária? Voluntária vem de volutas, que é vontade, ou seja, é quando a própria pessoa vai atrás,
ela busca a ajuda então desses anjos caídos, desses deuses, desses espíritos. É quando também ela participa de cerimônias, é quando ela come, quando ela bebe. Então nessas cerimônias ela coloca dentro dela algo que pertence então a esses espíritos, e eles dizem: eu posso agir na sua vida, porque dentro de você tem algo que me pertence. E as legalidades involuntárias, como que elas são estabelecidas? Elas são estabelecidas quando pais, avós, bisavós concedem a autoridade para os anjos caídos, para os deuses, os espíritos, na vida então dos filhos, dos netos e assim por diante. Há muitas pessoas que na verdade elas foram consagradas ainda no ventre aos espíritos, aos deuses, aos anjos caídos. E elas crescem, e elas têm problemas, e elas não sabem a origem dos seus problemas, porque houve uma consagração, uma entrega, uma aliança ainda no ventre da mãe. E outras pessoas, as legalidades involuntárias são estabelecidas do 0 até os 5 anos de idade, que é um período que as pessoas, quando elas crescem, elas não vão se lembrar daquilo que aconteceu nesse período. Portanto, é nesse tempo que se estabelece então estas legalidades, essas consagrações, essas entregas. Bom, por hoje é só, mas eu gostaria de dizer a você: se inscreva no nosso canal.